Graça e paz, igreja. Olha, eu achei o seu amém meio fraco. Eu tenho 73 anos, estou pregando há 15 dias sem parar e a minha voz está melhor que a sua. Graça e paz, igreja. Agora sim. Olha, sabe por que eu cobro da igreja o vigor? Porque Jesus falou que se fôssemos mornos, Ele ia nos cuspir da boca. Então nós temos que ser quentes, animados, cheios de vida, cheios de vigor, para que o mundo espiritual escute a nossa voz. Tudo é realizado no mundo espiritual pela palavra, pelo poder da palavra. Eu gostei quando eu escutei o pastor falando sobre distribuição de Bíblias e estimular a fazer a leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ler. Não está escrito que a fé vem pelo ler. A fé vem pelo ouvir e só ouvem se pregarmos. Como crerão se não há quem pregue? Então, falar a palavra de Deus, dizer a palavra de Deus e falar isso com vigor é muito importante para a igreja, é muito importante no mundo espiritual. E eu quero fazer uma oração também. Recebo a palavra de oração do pastor, do líder desse ministério, mas toda vez que Deus me leva pela primeira vez em um local para servir aos santos que se reúnem naquele local, eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque eu entendo que é um grande privilégio isso. Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque, como eu digo, o Senhor é que faz uma agenda para cumprir a missão. E aprove o Senhor colocar na minha agenda, ou na sua agenda, esse dia, Pai, estar aqui neste lugar, servindo aos santos que se reúnem nesse lugar, servindo ao teu povo, servindo aos meus irmãos, Pai. Muito obrigada. Eu digo que o Senhor poderia fazer tudo o que o Senhor tem a fazer através de anjos, se quisesse, mas escolheu o Senhor fazer através de vidas, de pessoas, de discípulos. E um dia eu disse: eis-me aqui, usa-me a mim, Pai, e o Senhor tem feito isso para minha alegria. Então, muito obrigada, Pai, muito obrigada por esse grande privilégio. Usa-me, Pai, com graça nessa noite. Faz o que o Senhor quiser, que eu seja apenas um chofar na tua boca, Pai, para o Senhor tocar bem alto nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Quantas pessoas me conhecem seguindo-me no canal do YouTube? Levanta a mão. Oba! Um grande número. E quem não conhece está convocado para ir para o canal oficial do YouTube. Tânia Tereza Oficial. Lá eu publico tudo, absolutamente tudo que Deus me dá. E vou publicar essa noite lá também. Já pedi permissão ao pastor, ele já deu. E eu vou publicar. Assim que ele divulgar, eu vou pedir o link, e ele me dando o link, eu já posto lá. Eu tenho muitas coisas para lhe falar. Eu acho que nós vamos passear um pouco na palavra, mas, de imediato, eu quero desafiar você a pensar sobre algo que nós pregamos muito, falamos muito, dizemos muito, lemos muito, mas talvez nunca paramos para refletir exatamente o significado. Eu falo que toda a Bíblia tem uma informação logos. Logos é conhecimento, é entendimento, revelação do conteúdo escrito. A cronologia, o tempo, a cultura, o relato. É o logos, é a letra. Mas toda a Bíblia também tem o rema. O rema é a revelação espiritual do logos. É o conteúdo espiritual que está nas entrelinhas. E nós podemos passar a vida inteira lendo o logos e não entendemos o rema. Os fariseus eram marcados pelo logos, a letra sem a revelação. A letra é compreensível na mente, no intelecto. Quem me conhece pelo canal do YouTube sabe que eu sou uma juíza federal. E para você se tornar um juiz, você tem que passar num concurso para juiz. E para você passar num concurso para juiz, você precisa estudar muito. Você precisa aprender todos os ramos do direito civil, comercial, tributário, internacional público, internacional privado, penal, do trabalho, porque você não sabe o que vai cair na prova. E tudo que você estuda para fazer um concurso, seja para juiz, seja para delegado, seja para professor,
Tudo que você estuda para ficar no seu intelecto, fica na sua alma. A alma é a porção do homem que tem as vontades, o intelecto, as emoções. Mas não é pela alma que nós conectamos no mundo espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma, estamos dentro de um corpo. O corpo é o visível, você está vendo aqui, baixinha, redondinha, 73 anos, é minha casca. Isso aqui vai descascar. O corpo vai voltar para o pó. O espírito vai voltar para Deus que o deu. O meu espírito é eterno. Eu sou um espírito. Eu sou um ser espiritual. Tenho uma alma dada por Deus para conectar-me com pessoas, para aprender coisas, para tomar decisões. E coisas que ficam só na alma podem ser informações. O intelecto está na alma. E eu posso receber muita informação no meu intelecto e ser um zero espiritual. Um juiz pode saber muito conhecimento jurídico guardado na sua alma, pode se tornar um doutor e não ter nenhum entendimento e discernimento de coisas espirituais. O farisaísmo é isso. Os fariseus sabiam tudo sobre a letra, tudo sobre a letra. Eles apregoavam nos templos. Eles ensinavam as escrituras feitas pelos profetas, os pergaminhos. Eles anunciavam o que está em Isaías 61, que viria um que teria unção do céu para curar, libertar, salvar. E ele estava na frente deles. Eles estavam anunciando a vinda do Messias, e o Messias estava com eles. E o dia que o Messias disse, eu sou o cara, o dia que Jesus abriu a Escritura, está narrado em Lucas, capítulo 4, versículo 16, ele abriu a Escritura, leu o texto profético do seu ministério, Isaías 61, que aqueles homens liam há 700 anos, geração após geração, lia o texto. Quando ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Para isso, para isso, para isso. Quando ele terminou, ele olhou para o público e disse, hoje se cumpriu a Escritura que acabaste de ouvir, ou seja, eu sou o cara. Eu sou esse que foi ungido para salvar, curar e libertar. Sabe o que os religiosos quiseram fazer naquele dia? Jogá-lo de um despenhadeiro. Na letra, eles esperavam o Messias. Ao vivo e a cores, o Messias estava diante deles e eles não identificaram o Messias. Porque não é pela letra, é pelo Espírito. Entretanto, havia um profeta velhinho, sem tanta letra. Chamava Simeão, estava em casa. O dia que Maria foi ao templo para apresentar o bebê, cumprindo os ritos judaicos, 42 dias tem que apresentar o menino no templo. Maria vai ao templo com o bebê, um bebê envolto em panos. O Espírito Santo fala para Simeão na sua casa, vai para o templo que você vai ver o Messias. Já nasceu. E Simeão vai e vê. E Deus fala, é o Messias. E Simeão canta, agora eu posso descansar em paz, meus olhos viram a salvação de Israel. Que diferença tem entre Simeão? Não é tão estudioso, não tem doutorado em teologia, não tem mestrado. Tem o Espírito. E é pelo Espírito que discernimos coisas espirituais. Não tem outro jeito. É só pelo Espírito. Então, muitas vezes, lemos um texto da Bíblia e é só letra para nós. É apenas um conteúdo de informação. Podemos virar doutores em teologia. Theo Deus, logos estudo, podemos tornar-nos doutores em estudo de Deus. E nunca temos ouvido a voz de Deus. Sabemos por ouvir falar, por estudar. Eu posso estudar tudo sobre Lampião e Maria Bonita, ir para a televisão, ganhar prêmios, como uma mulher chamada Aglai ganhou no passado. Tinha um programa chamado J. Silvestre, que dava prêmios para quem respondesse sem errar. E ela ficou meses respondendo sobre Lampião e Maria Bonita, ganhou prêmios fabulosos. Nunca sentou para tomar café com Lampião e Maria Bonita. E estudou Lampião e Maria Bonita. Nós podemos dar tudo sobre Deus e nunca temos um relacionamento com Ele, intimidade com Ele, ouvir a voz dEle. E quando nós entendemos o rema da palavra, quando ela se torna viva e eficaz,
E o rema é o verbo que se faz carne, vem e habita entre nós. É a palavra revelada. Parece que os nossos olhos espirituais se abrem. E nós podemos entender coisas espirituais como chaves espirituais que não entendíamos antes. Então, o texto que eu vou ler para você é conhecido demais seu. Nós vamos começar por ele. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. E o arrancam, e o lançam no fogo, e queimam. Quero ler outro texto. Mateus 22, parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram batidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando seus servos, os maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas do caminho, e convidai para as bodas quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como entraste? Como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Como você entrou, agora vai ser lançado para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Qual é a coincidência desses dois textos? Estava em Cristo, não foi limpo, e não foi limpo, foi lançado fora para as trevas. É o primeiro texto de João 15. O segundo texto: entrou na sala do banquete, mas entrou sem vestes nupcial, e foi lançado fora para um lugar de trevas e ranger de dentes. Teve uma passagem pelo lugar onde deveria ter ficado. Então vamos lá. Estar em Cristo. Nós aprendemos tanto ao longo da nossa vida, e eu tenho formação de palavra aonde é Bíblia pura. Amo a denominação batista porque ela é firmada na palavra. Desde os 14 anos eu aprendi a palavra. Desde os 14 anos eu não negocio com heresia. Desde os 14 anos eu tenho uma paixão pela Bíblia, e o dia que o Senhor me chamou para pregar, Ele disse para mim: quem tem a minha palavra, pregue a minha palavra. Não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha. Não tenha preocupação, fale a verdade. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é como um leão. Você tem um leão dentro de uma jaula, você tira a chave, solta o leão, e você não precisa ajudar o leão a fazer nada. Ele faz o estrago que ele tem que fazer.
Você só precisa soltar o leão, só isso. Se vão receber bem o leão, se não vão, se vai justificar ou não, nada disso importa. E se a palavra é o verbo que se fez carne e veio e habitou entre nós, e se o verbo é Jesus? E se Jesus é o leão da tribo de Judá? A palavra é o leão. Você só precisa soltar a palavra. Então, durante muitos anos da minha vida e da nossa vida, nós aprendemos que quem está em Cristo é nova criatura. Coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, acabou, não tem mais problema. Você já está pronto, direto para ir para a vida eterna, passaporte carimbado, escritura e registro de imóveis da mansão celestial na mão. É só esperar. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, mas está escrito que aquele que está em Cristo precisa ser limpo. Jesus fala, aquele que está em mim, meu Pai, limpa. Aquele que está em mim, meu Pai, limpa. Então o lugar de ser limpo é em Cristo. Antes de estar em Cristo, não pode ser limpo. Porque antes de estar em Cristo, está afundado num tremendal de lama. Antes de estar em Cristo, não tem como limpar. Tudo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso, é nossa herança, cura, libertação, que vai nos produzir limpeza, só é possível em Cristo Jesus. Libertação é para crente. Vira para quem está ao teu lado e fala, libertação é para crente. Diga, é para crente. Diga, você é crente? Então, há a possibilidade de ser liberto. Na cruz, tudo foi ofertado. Tudo. Quando Jesus disse, está consumado, Ele diz, eu fiz a minha parte. Na cruz, você tem possibilidade de salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos estão salvos? Não. Temos um contingente de quase 8 bilhões de pessoas sobre a face da terra. Todos estão salvos? Não. Só quem vai à cruz. O perdão é ofertado a todos. O perdão é ofertado a todos. A graça é ofertada a todas. Mas ela precisa ser apropriada. O perdão buscado é que salva. Não é o perdão ofertado que salva. O perdão ofertado é ofertado aos 8 bilhões quase, que estão hoje sobre a face da terra. Mas só a parte desse povo que está sobre a face da terra, que foi em busca do perdão, com arrependimento, confissão de pecados, é que alcançou a salvação. A libertação é a mesma coisa. Todo aquele que está em Cristo pode ser limpo. A primeira epístola de João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Nos purificar de toda injustiça. Purificar é um verbo, perdoar é outro verbo. Purificação não é sinônimo de perdão. Purificação é sinônimo de limpeza. É outra coisa. O que está em Jesus alcançou o perdão. Por isso está em Cristo. Por isso é nova criatura. Mas ele pode ser purificado e limpo pela palavra. Aí vem a libertação. Aquele que está em mim, meu Pai, limpa. E limpa para que produza fruto. E se não for limpo, não produzir fruto, vai ser lançado fora num lugar onde há fogo e ranger de dentes, é o que ele diz. Direto de estar em Cristo para o inferno. A sala do banquete. Como você entrou aqui sem vestes nupciais? Quantas vezes você escuta usar esse versículo em pregação de muitos seus chamados, mas poucos são os escolhidos para falar de ministério. Muitos são chamados para pregar, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para evangelizar, muitos são chamados para missão, mas não é assim que está na palavra. Na palavra está, muitos são chamados para serem limpos, e não foram escolhidos porque não foram limpos. Como você entrou aqui sem vestes nupciais? O homem emudeceu, não teve resposta. Como você está aqui no meu céu, sem estar limpo? Em outras palavras, é essa. Como você está aqui com vestes sujas? Você já viu uma noiva entrar com chocolate, ketchup, café na roupa? Não, só pode entrar na sala do banquete com vestes nupciais, com vestes brancas, limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro só limpa as vestes
daquele que se arrepende e confessa pecados. Aquele que está em mim, meu Pai limpa. Então, estar em Cristo é estar no lugar aonde há possibilidade de ser limpo. Estar em Cristo não é estar limpo, você não chega limpo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando fala em Gálatas 4, a partir do versículo 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai, de sorte que não sois mais escravos, não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Quando você se torna filho, você recebe o DNA de volta. Você se lembra que está escrito que todos pecaram, em Adão todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus? Destituídos. O que é destituídos? Perderam. Já viu alguém destituído do cargo? Perdeu. Destituído do emprego? Perdeu. Todos tinham o DNA de serem filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. O DNA de Deus estava no homem. Perderam esse DNA. O pecado traz para eles o DNA de trevas. Não existe filho de Deus sem salvação, queridos. Você escuta por aí, todo mundo é filho de Deus. Você que está me escutando em casa. Não, todo mundo não é filho de Deus, não. Todo mundo é criatura. Só criatura. Até porque Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem não crê é condenado e criatura é condenada. Quem crê, filho. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Voltando para Gálatas 4, os filhos têm herança. Herança da cruz é o quê? Salvação, cura, libertação. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Diga, tomamos posse. Você pode ter uma herança e não se apropriar dela. Você pode ter uma herança e nunca ter ido reivindicar a herança. Na herança da cruz não tem só salvação. Tem cura e libertação. Na herança da cruz tem um pacote completo. Tudo, absolutamente tudo que ele conquistou na cruz está lá. Mas nada é automático. Volto para onde estava. Ele amou o mundo que salvou o mundo. O mundo inteiro está salvo? Não. Quem está salvo? Quem vai se apropria e o recebe. Deixa de ser criatura, torna-se filho. Todo mundo vai a Deus? Vai. Todos os caminhos levam a Deus? Levam. Todos os caminhos levam a Deus, até o satanismo. Mas ao Pai, só um caminho. O Filho, só Ele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém se torna filho de Deus, senão pela cruz. Não tem outro jeito. Só pela cruz. Então, a salvação não é automática, ela é oferecida. E aquele que se apropria dela, vai recebê-la. De modo nenhum, Jesus lançará fora ninguém que vai até Ele. Todo aquele que crê com o coração e falar com os lábios vai ser salvo. Mesma coisa, cura. Cura da alma, cura de enfermidades. Não são messiânicos que está a transformar o pranto em alegria, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Tem tudo na cruz. Jesus curava todos os que iam a Ele. Sabe o que é todos? É todos. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, aquele mundo de enfermos eram trazidos. Mas tem algo interessante. Jesus não chegava nas aldeias soprando cura, e poderia fazer. Tinha poder e autoridade para distribuir a unção de cura e curar todos. Mas era preciso ir a Ele. Era preciso haver uma manifestação da vontade, uma escolha do homem. Às vezes, ele tinha até que perguntar: o que queres que eu te faça?
O cego estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É óbvio que ele queria enxergar. É óbvio que ele não queria um abraço, um aperto de mão. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Por que precisa haver essa resposta? Porque é a procura. É a busca daquilo que você pode obter. É a apropriação da herança. Você pode ser herdeiro e nunca abrir um inventário. Morrer pobre, com uma biga de uma herança guardada em algum lugar, em algum patrimônio que você poderia tomar posse. Mas você não se apropriou disso. A nossa libertação é igual. Não é automático, queridos. Um dia você levanta a mão, entrega a sua vida para Jesus, você entrou no caminho, um novo e vivo caminho. Você estava em caminho de morte. Agora você entra no caminho da vida. Mas caminho não é sinônimo de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho é sinônimo de atalho, de via, de rodovia, de estrada. É um processo. Eu sou o caminho. Você vai entrar por mim, você vai entrar no lugar de vida, de salvação. A morte vai embora. Você é nova criatura, você estava morto. O salário do pecado é a morte. E morte não é dentro de um caixão, mãozinha coladinha, cheio de flores. Morte é a separação eterna de Deus. Você veio para mim, você não vai sofrer o dano da segunda morte. O que é o dano da segunda morte? Todos vão morrer, porque o corpo de todos vai voltar para o pó. Os corpos todos voltarão para o pó. Mas haverá um dia da ressurreição dos mortos e todos ressuscitarão. Uns para viver eternamente com Deus, porque escolheram o caminho da eternidade com Deus, que é a salvação, e outros que preferiram morrer como criaturas só, e vão ressuscitar para viver separados de Deus eternamente. É o dano da segunda morte. De novo, separação de Deus. Mas os que entregaram a vida para Jesus, vão reinar com Ele por toda a eternidade. Digno ao Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto. E com o seu sangue, com o propósito de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Uma vida de reino que é nosso. O reino de Deus não é de Deus, é nosso. Ó, pequenino rebanho, ao vosso Pai se agradou vos dar o reino. Ouviremos, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É o nosso reino. Reinaremos com Ele por toda a eternidade, não teremos o dano da segunda morte, não haverá separação eterna. A escolha do homem da salvação define a vida eterna. No caminho, ele conhece a verdade. Acabamos de conhecer uma verdade. Quem está em Cristo não está limpo, está no lugar onde pode ser limpo. Isso é uma verdade, porque Jesus fala. Quando na Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, sobre a humilhação de Jesus, de ir para a cruz, tornar-se servo, morrer no nosso lugar. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O texto continua, portanto, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, tornando-se inculpáveis no meio de uma geração que é perversa, que é corrupta, vai ser como luzeiro nesse mundo. Desenvolver a salvação significa que ela não chegou pronta. Você não se transformou em nova criatura, limpa, perfeita e acabada, o dia que entregou sua vida para Jesus. No caminho, você vai conhecer a verdade. E essa verdade é a palavra que te limpa, é a palavra que te liberta. É a palavra que vai mostrar para você como uma radiografia tudo que precisa mudar na sua vida. Quando você consegue aplicar essa palavra, não ser apenas um ouvinte, mas praticante dela, aí vem a vida, e é a vida abundante que Jesus fala. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não está falando de vida eterna. Tem gente que lê esse texto de João 10:10 e pensa que está falando da eternidade. O ladrão matando, roubando e destruindo, Jesus dando vida em abundância, vida plena, plenitude de alegria. Não! Jesus não está falando de eternidade, Jesus está falando da vida aqui agora, enquanto caminhamos para a eternidade.
Por que a senhora tem tanta certeza disso? Porque está escrito em Apocalipse 20:10 que Satanás será preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E ele não vai matar, mas roubar e destruir. Na vida eterna não tem ação do diabo mais. Acabará a guerra. Diga aleluia! Acorda, igreja! Acabará a guerra, acabará a morte, acabará o roubo e destruição. Morte, roubo e destruição é por enquanto estamos caminhando. A vida abundante vem pela aplicação da verdade, da limpeza do homem. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando somos purificados, todas as portas que abrimos para Satanás são fechadas. E ele não encontra espaço mais para matar, roubar e destruir. Ele não encontra espaço mais para matar, roubar e destruir. E falando de portas, imagine o mundo natural como esse salão. Imagine o mundo espiritual como o resto do universo. Para você entrar aqui, você passou por uma porta. É uma pequena parte retangular que te dá acesso a um grande espaço. É por essa porta que você entra e sai desse lugar. São por portas espirituais que luz e trevas entram na vida de uma pessoa. Luz e trevas adentram na vida de uma pessoa por portas. O mundo espiritual entra no mundo natural através de portas que são abertas pelo lado de dentro. Quando você vê Deus falar para Caim lá no princípio, o pecado jaz à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Está falando do mundo espiritual das trevas. Quando lá em Apocalipse Jesus fala, eu estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar na sua casa. Porque ele não entra só na sua vida, ele entra na sua casa, na sua família. É luz pedindo para entrar. Quando você vê isso, você fala, como é que ele precisa pedir para entrar? Se você abrir, eu entrarei. Se você não abrir, eu não entrarei. A escolha vai ser sua. Jesus glorificado. Não está mais em carne. Já está revestido de todo o poder. Já diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Já está à destra do Pai nas regiões celestiais, acima de todo o poder, principado, potestade que se possa nomear. E está dizendo, se você não abrir, eu não vou entrar. Eu preciso que você abra. Ele pode botar um pé nessa porta e derrubar. Mas ele não faz isso. Porque você tem a chave que vai conectar-se com luz e trevas. Está na sua mão. Salmo 115, versículo 16, diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ah, mas eu acho que tem uma contradição aí, pastora. Porque está escrito no Salmo 24 que a terra é sua plenitude e todos os que nela habitam são do Senhor. É do homem ou é do Senhor? É do Senhor. Mas ele deu para os homens? Deu. O governo, domínio, a gestão. Lá em Gênesis 1, 26, depois dele fazer tudo, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre tudo. Sobre os animais que voam, que nadam, que rastejam, sobre toda a terra. Domínio é diferente de propriedade. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é legal, não é legal de joia. É legal de leis. O Instituto Jurídico de Propriedade é diferente do Instituto Jurídico de Domínio. A propriedade desse lugar pode ser da igreja ou não. Ela pode alugar um imóvel. Pode ter um contrato de locação. E o proprietário tem o registro de imóveis, tem a escritura, tem tudo. Mas quando ele contrata a locação, permite a ocupação, ele entrega o domínio para a igreja. E o domínio dá direito de gerir, coloca aqui dentro quem ele quer. Ah, então é por isso que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na minha terra como no céu. Na terra que o Senhor me entregou para dominar como no céu. Quem sou eu, vermezinho de Jacó, para dizer para Deus que Ele pode fazer o que Ele quer na terra? É claro que Ele faz, a terra é dele. Mas Ele não faz se eu não chamar. Ele não faz se eu não permitir. Ele não arromba essa porta se não for chamado, se não for atraído. O mundo espiritual funciona dentro de leis, queridos, dentro de regras. A libertação é colocar para fora aqueles que um dia colocamos porta dentro. Mandá-los sair e fechar as portas para que eles não entrem mais. Só assim que se opera a libertação, não é automática. Quando você está em Cristo, que você se torna uma nova criatura, você deixa de fazer o que fazia antes. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que furtava não furta mais, o que adulterava não adultera mais, o que mentia não mente mais. Você é nova criatura por isso. Você não produz mais o mesmo mal que produzia. Mas o mal que você produziu abriu portas. E por essas portas adentraram seres espirituais que matam, roubam e destroem. E eles não saem automaticamente porque você levanta a mão um dia e fala: sou nova criatura. Sabe por que eles não saem? Porque a natureza deles é a rebelião. A natureza deles é a maldade. Eles não saíram do céu sem ter uma guerra. Houve uma peleja no céu. Anjos formados pelo louvor da glória de Deus tornaram-se demônios pela rebelião. A diferença entre um anjo e um demônio é só a rebelião. É a mesma criatura. Formado por Deus para ser da luz, mas transformaram-se em trevas. Eles não tinham luz própria. Ninguém tem luz própria. Só Deus. Quando Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias lá para receber as tábuas da lei, voltou, o rosto de Moisés brilhava. Teve que colocar um véu. Por quê? Moisés tinha luz própria? Não, porque a luz de Deus resplandecia nele. Foi esvanecendo à medida que passou o tempo. Os anjos de luz não tinham luz própria. A luz era a luz de Deus que refletia neles. Quando foram expulsos do céu, perderam a luz. Transformaram-se em trevas. Como soldados treinados para serem do bem, do BOP, do FBI, do CSI. E tornam-se reis do tráfico. Converte-se para as trevas. Assim são os anjos caídos, viraram demônios. Foram rebeldes, desobedeceram, queriam ser como Deus, até hoje querem ser como Deus. Onde eles chegam, eles fingem que são Deus. Mas são criaturas caídas. Mas o que eu quero dizer é que não saíram da presença de Deus sem serem expulsos. E só é expulso quem é convidado para sair, não sai. Você convida para sair, ele não sai, você tem que expulsar. Quando Satanás encontrou-se com Jesus na terra, e só foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo depois do batismo. Depois do cumprimento da profecia de Isaías 61. Quando veio o Espírito lá no batismo, e o Pai disse: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. A Trindade se manifesta na terra, Pai, Filho e Espírito Santo. A autoridade veio do céu para a terra, a autoridade que foi dada ao homem lá no Éden. O homem tinha autoridade para expulsar demônio quando foi criado. Porque o anjo de luz já tinha sido expulso do céu. Por que Deus falou para Adão guardar o jardim? Por que você guarda seu carro, suas joias, seu dinheiro? Porque tem ladrão. O ladrão já tinha vindo para a terra. Por isso o homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, perfeito, tinha autoridade espiritual. Mas não usou autoridade, negligenciou. Por conta disso, perdeu. O inimigo entrou no jardim, ele não expulsou, o inimigo conversou com a mulher dele, ele não fez nada. A mulher contou que o inimigo induziu ao pecado e ele não fez nada de novo e Deus tirou a autoridade da terra. E você não vai ver no Velho Testamento inteiro absolutamente ninguém exercer a autoridade espiritual.
Você vai ver Deus dizendo, eu repreenderei o devorador. Você vai ver o profeta dizendo que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. Você vai ver Davi dedilhando um instrumento. E o Espírito Santo de Deus vem e o demônio que está em Saul se afasta. Mas você não vai ver a autoridade, sai. Lá no Jordão, na hora do batismo, quando a Trindade se junta na terra, Pai, Filho e Espírito Santo, a autoridade volta. Dali em diante foi permitido a Jesus encontrar-se com Satanás. E o encontro, quando você lê no livro de Mateus, a conversa de Jesus com o diabo fala a palavra, Jesus refuta, o diabo fala a palavra, Jesus refuta, mas o diabo não saiu enquanto estava falando a palavra, só saiu quando Jesus falou, retira-te. Aí saiu. Primeira vez que a autoridade espiritual é exercida na terra. Ele só sai quando ele é expulso, queridos. No céu ele precisa ser expulso. No encontro com Jesus ele precisa ser expulso. E aí ele vai sair da sua vida só porque você levantou a mão um dia para Jesus? Não. Você precisa tirar tudo que tem dele na sua vida. Tudo, tudo, tudo. Tudo que é matéria-prima que dá oportunidade a ele para trabalhar, matando, roubando, desviando, tem que ser retirado, todo lixo. Imagine um acumulador, daqueles que aparecem no Discovery. Junta porcaria, junta caixa vazia, junta lata vazia. A casa fica cheia de rato, barata e percevejo, lacraia. Um dia ele acorda curado. A síndrome sumiu. Nunca mais eu vou juntar uma caixa de lixo. Nunca mais eu vou sair catando embalagem vazia. Nunca mais, eu sou nova criatura. Agora eu sou nova criatura. Coisas velhas já passaram. Pô, legal. O cara mudou. É nova criatura. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Se ele não tirar o lixo todo que ele acumulou na casa dele durante 40 anos, os ratos, as baratas, as percevejos, as lacraias vão sair dali? Porque o lixo está guardado. Porque está encoberto. Está acumulado. Ele precisa sair dali. Ser colocado do lado de fora. O lixeiro levar para casa ficar limpo. Vós sois limpos pela palavra. Você está em Cristo, você é nova criatura, mas você não está limpo ainda. E como é que vem essa limpeza, pastora? Está na Bíblia a fórmula. Primeiro está no livro de Atos, quando naquela porta formosa aquele homem foi curado. E um grande discurso dado por Pedro para os homens perplexos pela cura. Ele fala de arrependimento e conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão cancela pecado. O que é arrependimento? É uma dor profunda de haver ferido o coração de Deus pelo pecado. É diferente de remorso. Arrependimento por haver ferido o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. A parábola do filho pródigo ensina, voltarei para a casa do meu pai e direi, pequei contra os céus e diante de ti. Davi no Salmo 51, que ele escreve logo após ser confrontado por causa do adultério e do homicídio, ele fala, pequei contra o Senhor. Não te afastes de mim, não retires de mim o teu espírito. No arrependimento você não está preocupado com as consequências do pecado em relação a ninguém, nem com a sua reputação. Sua reputação deixa de ser importante. Você está preocupado com o coração de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Quando o seu pecado é cancelado, você se torna nova criatura. Você sai da morte para a vida. Você foi destituído da glória de Deus, você recebe a glória de Deus de novo. O DNA de Deus volta, você se torna filho de Deus. Começa 0 quilômetro. Conversão é não fazer o que fazia antes. Novamente, metanoia. Mas isso não tira o demônio da sua vida. Não tira, pastora, não. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Não está escrito que encobre a transgressão não tem salvação. Mas está escrito jamais prosperará.
Por que não prospera? Porque o que mata, rouba e destrói ainda está com a porta aberta, ele está do lado de dentro. E é ele que tira a vida abundante. É ele que mata, rouba e destrói. É ele que impede que a plenitude da vida abundante chegue. O que encobre as transgressões jamais prosperará. O que confessa e deixa alcança misericórdia e vai prosperar. O que encobre jamais prospera. O que encobrir é ocultar, é esconder. Está em oculto, está guardado. Quando eu falo para você que o mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. Quando eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, é muito fácil você, entendendo de leis, entender como é que funciona isso. Aqui tem advogados. Veja bem, se uma pessoa for pega em flagrante no cometimento de um crime, e uma autoridade competente flagrar e assinar o auto do flagrante, ela não precisa confessar, nem precisa de testemunha mais. O auto flagrante é suficiente para condenar, porque ela foi pega no cometimento do crime, no ato do crime. Então vamos lá, na Bíblia está escrito que tudo está patente aos olhos de Deus. Na Bíblia está escrito que o pensamento não chegou à mente, ele já sabe qual é. Na Bíblia está escrito que a palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. Que ele conhece as intenções do coração, que ele conhece os afetos do coração, que ele diz, o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos. Então não está falando de confessar para ele. Porque ele já viu o meu pecado, já fez o auto do flagrante. Ele é a maior autoridade do universo. Lá no meu livro da vida já está o print do adultério. 4 horas da tarde você estava no motel e Deus, print. Está lá. Não é confessar para ele, então. Porque ele já sabe. Deus e o diabo já sabem. Confessar para quem, pastora? Para outra pessoa. Como assim? Sim. Porque o mundo espiritual é legal, funciona dentro de leis. E tem uma lei espiritual que é o princípio da concordância. A chave do reino dos céus foi dada para a igreja. E o que a igreja liga, liga no céu. E o que a igreja desliga, desliga no céu. E tem outro princípio, que é o princípio da concordância. Quando 2 ou mais concordam na terra, tem concordância no. Então eu preciso concordar para desligar e concordar para ligar. Confessai os vossos pecados uns aos outros. É isso que está escrito. Quando você vai para o livro de Tiago, você vai ver aquele texto lindo, Tiago 5, está alguém doente, chame o presbítero ou o presbitério para ungir o enfermo com óleo, fazer oração da fé, e a oração da fé salvará o enfermo e o choro levantará. Legal, doença comum, doença do corpo. Covid, gripe, quedas, doenças decorrendo da corrupção da carne. Vai ungir com óleo, vai orar a oração da fé, o Senhor vai levantar. Mas depois tem um ponto e vírgula. E a partir daí está escrito, se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serem sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Não é mais o presbitério ungindo com óleo. É crente confessando para crente o seu pecado. Para ser sarado, porque a doença que ele tem é decorrente de um pecado. É um demôniozinho de estimação enfermando a carne dele, por causa de um pecado encoberto. E aí não adianta banho de óleo, pode fazer piscina de óleo. Pode botar a igreja de joelho, ficar magra, de jejum, igual um cabo de microfone. Se ele tem um pecado oculto, ele não vai sarar. Ele só vai sarar se ele confessar o pecado oculto. Porque ele vai tirar da mão de Satanás essa área da vida dele que dá oportunidade ao diabo para trazer a doença. E traz doença espiritual, a pastora traz. Lembra daquela mulher encurvada, 18 anos, tinha uma doença espiritual? Lembra do menino mudo, doença espiritual? Lembra de um homem que estava no tanque de Betesda e depois Jesus encontra com ele e fala, vai, não peca mais para que não te suceda coisa pior? Enfermidade espiritual, tem enfermidade física, remédio, tratamento, trata naturalmente o que é natural. Tem enfermidade emocional,
perdeu a família no Covid, tem úlcera gástrica, perdeu o casamento, tem câncer. Mas tem doença espiritual, doenças pneumosomáticas, demônio adoecendo gente por causa de pecado encoberto. Demônio matando mulheres por causa de aborto que fizeram no passado e não tem coragem de confessar. Demônio matando filhos que nascem no ventre onde houve aborto. Você pensa que aborto é uma coisa sem importância? Escute meu vídeo sobre aborto. Eu tenho um curso online, eu liberei a aula 9 do curso online, que é a aula sobre aborto, está lá no meu canal do YouTube. Consequências espirituais do aborto. O aborto mata a pessoa que abortou, mata a pessoa que acompanhou no aborto, mata a pessoa que financiou o aborto, mata quem escutou falar que ia fazer aborto e não desaconselhou, mata a criança que é gerada no ventre onde já houve aborto, mata a sexualidade das pessoas. Tem homem impotente sexual por causa de aborto. Sabe por quê? Porque concordou com a morte do seu primogênito. Geralmente os abortos são os primeiros filhos. Doenças espirituais. O homem pode estar impotente por uma doença espiritual, porque concordou que o seu primogênito fosse levado para a morte. Sabe como é chamado o primogênito na Bíblia? Salmo 138, Salmo 136, Gênesis. É chamado de primícias da virilidade. Quando Jacó chama os seus filhos para abençoar, ele fala: Rúben, tu és a primícia do meu vigor, é o primogênito. Quando no Salmo 78, o salmista fala sobre Deus matando os primogênitos no Egito, ele fala: Deus feriu as primícias da virilidade daquele povo. Primogênito é primícia do vigor. Aí o rapaz é novo, engravida a moça e concorda que ela aborte o seu primogênito, que entregue para a morte as primícias do seu vigor. Aí não sabe porque com 40 anos precisa de uma pílulazinha azul. Entregou para a morte a sua virilidade. Como resolve, pastora? Confessando pecados, desligando no mundo espiritual. Câncer desaparece das mulheres, doenças de gerações. Você, quando aborta um filho, você não aborta um filho, você aborta gerações. Rebeca estava grávida de gêmeos, chega diante de Deus, incomodada com aquela barriga cheia. Deus fala para ela: tem 2 nações no seu ventre. Deus não fala tem Esaú e Jacó. Nem fala tem 2 meninos. Tem 2 nações. Se Rebeca aborta Jacó, Rebeca aborta toda a nação de Israel. Você aborta o filho, neto, bisneto, tataraneto. Nós temos 56 anos de casado, temos 2 filhos, 6 netos, 2 bisnetos. Está chegando mais um neto, está chegando mais um bisneto. Todo mundo teria sido abortado se a minha mãe tivesse me abortado. É derramamento de sangue de gerações. E fica tudo em oculto, tudo encoberto. Uma pessoa aborta, ela não chega em casa, reúne a família e fala: abortei. Enquanto não tira isso das trevas, está na mão de Satanás uma procuração para matar, roubar e destruir. Muito mais eu teria que te dizer, mas eu quero fechar com uma palavra. Eu quero ler com você. Para que igreja mesmo que Paulo escreveu que quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo? Corinto. Diga: Corinto. Vou perguntar de novo e você responde. Para qual igreja o apóstolo Paulo falou que quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Diga: igreja de Corinto. Qual? Qual? Eu quero ler um texto da carta de Paulo à igreja de Corinto para você. Primeira epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 5. A igreja de Corinto que escutou essa palavra de Paulo e que nós usamos indevidamente para dizer que isso significa estar limpo já, é a igreja mais problemática da Bíblia. É a igreja que Paulo mais teve que puxar a orelha dela. E no capítulo 5 ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio
Pai. Se Paulo estivesse aqui falando com você sobre isso, ele diria assim: olha, eu tenho escutado com frequência, porque geralmente não é eventualmente, geralmente não é ocasionalmente, geralmente não é uma vez só, geralmente não é de vez em quando, geralmente não é um fato isolado. Geralmente é algo frequente. Geralmente eu acordo às 5, geralmente eu tomo café às 7, geralmente eu chego em casa, faço um pouquinho de ginástica. Geralmente é algo que acontece com habitualidade. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Ele estaria dizendo, olha, está acontecendo com frequência pior do que no mundo lá fora. É isso que ele diria aqui. Imoralidade, safadeza. Como, por exemplo, tem alguém que dorme com a mulher do pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou, e vocês não estão fazendo nada. Está acontecendo dentro da igreja, pior do que no mundo, e vocês estão aí de braços cruzados, não fazem nada. Eu, na verdade, ele diz, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Como assim? Paulo está onde? Paulo está em Éfeso, está preso. Eu não estou aí, mas espiritualmente eu estou. Eu não estou aí no meu corpo, fisicamente eu estou longe. Mas eu posso estar longe em corpo e presente em espírito, porque no mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Tempo e espaço não existe. Leis da física só se aplicam no mundo natural. Então, espiritualmente, eu posso estar fisicamente em Éfeso, espiritualmente em Corinto. Eu posso estar fisicamente no Brasil, espiritualmente no Japão. Eu oro com pessoas no Japão e as coisas acontecem. Eu oro com pessoas na Arábia Saudita e as coisas acontecem. Porque nós temos uma conexão no mundo espiritual que extrapola barreiras físicas. E contudo, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, já decretei, diz o apóstolo Paulo, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do nosso Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Eita, diga ai, ai, ai. Apóstolo Paulo está em Éfeso. Quantos dias demora uma carta de Éfeso a Corinto? Não sei. Hoje demora um bocado uma carta para chegar de um lugar para o outro. Naquele tempo, não sei. Lombo de burro. Digamos que 15 dias. Quilômetros e quilômetros, 15 dias depois, a carta chega com um decreto do apóstolo Paulo, dizendo, olha, vocês não fizeram nada, mas eu vou decretar uma sentença. Nós vamos entregar esse cara para o diabo. Vocês vão concordar comigo quando essa carta chegar. Reunir os vós e o meu espírito. Vocês precisam concordar comigo. Porque quando vocês concordarem comigo, nós vamos entregar esse cara para o diabo. Para o diabo tocar na carne dele. Para ele ser salvo, para garantir a salvação dele. Porque ele vai perder a salvação se ele continuar dormindo com a mulher do pai dele. Eu sentenciei e vocês vão concordar comigo quando essa carta chegar. Vocês não têm ideia quantos princípios espirituais legais tem nesse texto. Primeiro princípio, no mundo espiritual não tem tempo e nem distância. Se não tem tempo e nem distância, o pecado praticado com 15 anos de idade é como se fosse hoje. Com 16 anos de idade é como se fosse hoje. Está printado agora diante de Deus. O tempo não cancela pecado. Arrependimento e confissão cancela pecado. Arrependimento e conversão cancela pecado. Confissão fecha a porta para Satanás. Pecado acontecido com 15 anos de idade não confessado, a porta está reganhada ainda para Satanás. E ele está matando, roubando e destruindo por causa disso. Você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos. Porque tem uma procuração na mão dele. Não foi retirada. Segundo princípio espiritual, tem que ter concordância.
Gente, o apóstolo Paulo, eu falo que o apóstolo Paulo é o apóstolo tardio. O apóstolo Paulo não viu Jesus em carne, não narra fatos que os outros apóstolos narram. O apóstolo Paulo viu Jesus glorificado. Ele é chamado para arrancar pessoas das trevas para a luz. Indo eu caminho afora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás, do poder de Deus. Os outros apóstolos foram chamados para ser ganhadores de almas. O apóstolo Paulo foi chamado para entender do mundo espiritual. O apóstolo Paulo é o único que fala de principados e potestades, só ele. Só ele fala sobre batalha espiritual. Os outros não entendem isso, porque ele foi chamado para isso. E é ele que fala: olha, precisa concordar comigo. Ele não fala: eu decretei, está decretado, estou dando conhecimento a vocês. Ele fala: vocês precisam concordar comigo. Porque ele sabe que o mundo espiritual é movido por leis. Quando dois concordam na terra, concordam no céu. Então a igreja, eu estou mandando uma carta, quando você receber, na hora que chegar, concorda. É lei espiritual. Outra coisa, Satanás pode tocar no corpo de crente? Pode. Pode. O primeiro livro da Bíblia, o livro mais antigo, é o livro de Jó, e foi um livro didático. Deus permitindo que nós soubéssemos que pode tocar na saúde, na família, no dinheiro. Tudo com a permissão dele. Quando Paulo fala: vamos entregar esse cara para o diabo tocar na carne dele, para o Espírito ser salvo no dia do Senhor. Que ele fique cego para não ver mais essa mulher. Que ele fique impotente para não desejar mais essa mulher. Que ele tenha um acidente, quebre as pernas e fique paraplégico para não pecar mais. Mas que seja salvo. Pastora, a senhora enlouqueceu? Não. O dia que Deus me ensinou a respeito disso, eu estava num SILC. O SILC é um seminário intensivo de libertação e cura. Realizamos a edição de número 66 agora, pessoas do Brasil inteiro, de outras nações, tinha gente da Alemanha. Estavam lá para aprender cura e libertação para serem libertos. Crentes sendo libertos. Primeira vez que Deus me deu esse versículo, esse texto, eu estava num SILC de um rapaz paraplégico, numa cadeira de rodas. Quando terminou a aula, ele veio e encostou na minha frente. Ele falou: pastor, eu entendi hoje o que aconteceu comigo. Desde que eu nasci, pela história familiar, pela promiscuidade dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, porque herança espiritual existe. Eu tinha uma perseguição espiritual de pedofilia. Eu sonhava que eu tinha sexo com crianças. Eu desejava crianças, eu fazia planos de imaginação de estar com crianças. Mas eu nunca toquei numa criança. Era uma perseguição espiritual, era algo assim que eu não conseguia conter. Eu orava, jejuava, nunca contei para ninguém. E um dia, minha irmã me liga, meu sobrinho tinha 9 anos de idade. Minha irmã me liga, ia fazer um curso fora de Brasília, me pediu para passar o fim de semana com meu sobrinho, só eu e ele, enquanto ela ia fazer o curso em outro lugar. E naquele momento comecei a ter ideias malignas de tocar no meu sobrinho. Comecei a fazer planos. E aí, quando minha irmã saiu da casa, ia sair, me ligou: pode vir, eu estou saindo. Eu peguei um ônibus. E antes de chegar na casa, houve um acidente. Ninguém se machucou no ônibus, ninguém, pastor. Só eu tive uma fratura gravíssima de medula, de coluna, pressionou a medula. E eu fiquei paraplégico. Hoje eu sei que Deus fez isso comigo, para eu não cometer o pecado da pedofilia. Permitiu que Satanás tocasse no meu corpo, para que eu fosse salvo no dia do Senhor. E eu agradeço a Deus por essa cadeira de roda hoje. E eu entendi, queridos, Satanás toca no crente. Se há uma legalidade, se há uma porta aberta, se o inimigo não saiu pela confissão, e se o arrependimento não chegou, ele pode tocar no crente
e nas gerações futuras. E nós temos na cruz a libertação. Nós temos na cruz tudo que Jesus conquistou para nós, que é direito nosso, é nossa herança, nós só precisamos ir à cruz. Lá está a nossa salvação, lá está a nossa cura, e lá está a nossa libertação, e lá está o rompimento das cadeias malditas. Mas nada é automático, igreja, nada. A salvação não é automática, a cura não é automática, a libertação não é automática, e a troca das maldições por bênçãos também não é. Ele fez-se maldito por nós naquela cruz. Maldito que foi pendurado no madeiro. Mas nós precisamos ir à cruz com as nossas histórias familiares. A unção messiânica também vem para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, para sermos famílias benditas na terra. É preciso levar tudo para a cruz, queridos. A cruz é o tesouro da humanidade. É como uma conta recheada, fabulosa. Mas nós precisamos ir sacar. Nós precisamos ir sacar. A igreja precisa ser limpa, porque ela já está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus é o lugar da limpeza. Queridos, que dura coisa será ouvir no dia do banquete das bodas do Cordeiro. Como você entrou aqui sem vestes nupciais? Como é que você entrou aqui sujo? Como é que você entrou aqui com esse pecado encoberto? Como é que você entrou aqui com essa história guardada? E aí manda chamar os servos para jogar do lado de fora, no lugar onde a treva se ranger de dentes. Se eu fosse dar um título para esse texto, eu diria diretamente do céu para o inferno, porque foi até lá. Chegou até lá. Como que você veio sem estar limpo? Como? Se você está em Cristo Jesus, você tem que ser limpo. Cada dia mais. Tem que chegar um ponto de você olhar para Satanás e falar que tem eu contigo, cara. Nada. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. E como a noiva, ela tem que ser sem mácula, sem mancha e sem ruga. Se tem alguma coisa encoberta, guardada, escondida, corre. Vá para os seus líderes, vá para os seus pastores, marque a agenda. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso tirar das trevas para a luz. Se você não quiser dar tanto atropelo para o seu pastor, vá para o Silk. Mande para o Silk, pastor. Vamos terceirizar isso aí. Amém, igreja? Curve a sua cabeça. Pai, Tua palavra nos ensina o tempo todo que temos que ser santos como o Senhor é santo, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Em Apocalipse tem tanta exortação para arrependimento. Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te. Só gera em nós um coração arrependido. Quando João Batista começa a caminhar para anunciar a vinda do Messias, ele fala: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Gera em nós, Pai, pelo Teu Espírito, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Para que nós possamos ser limpos, Pai, busquemos a limpeza que vai nos apresentar diante do Senhor aprovados. O Senhor nos deu toda a ferramenta para essa limpeza. O que impede muitas vezes é o nosso orgulho, a nossa vaidade. O nosso orgulho pela nossa reputação. A nossa reputação não pode ser mais importante do que a nossa libertação. A nossa reputação não pode ser mais importante do que estarmos alinhados com o Senhor. Não queremos ouvir no final dos tempos: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas queremos ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Gera em nós, Pai, um constrangimento pelo pecado. Gera em nós, Pai, um desejo grande de limpeza. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar nesse processo de santificação. Porque queremos sim ser luzeiros no meio de uma geração. E sabemos que a nossa santificação vai nos dar poder, Pai, autoridade. Porque o Teu Espírito vai se manifestar em nós.
E quando Ele se manifestar em nós, seremos uma igreja gloriosa, que vai falar e o paralítico vai andar, que vai expulsar o demônio das cidades, das nações, Pai. Dá-nos, Senhor, essa ousadia, essa intrepidez e coragem. Ajuda-nos, Pai, a sermos biblicamente corretos e não politicamente corretos, Pai. Ajuda-nos a buscarmos a verdade que liberta. Ajuda-nos, Pai, a não ficarmos simplesmente na letra, mas queremos o rema da Tua palavra. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Amém! Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.